Enquanto os resultados do Datafolha estavam sendo divulgados péssimos para o Bolsonaro, o Lula estava concedendo uma entrevista para o apresentador Ratinho, do SBT. E foi uma entrevista interessante, porque o Ratinho ficou encantado pelo Lula, falou o seguinte: olha Lula, você encanta. E essa entrevista foi uma clara tentativa do Lula de conseguir aquele tiquinho que falta para conseguir liquidar e derrotar Bolsonaro no primeiro turno. E você viu os resultados do Datafolha? O que você achou? Você acha que é possível a vitória do Lula no primeiro turno? E o que você achou da entrevista do Lula para o Ratinho? Se você gostou dos resultados do Datafolha, deixe o seu like e também se inscreva no canal. E você viu com toda certeza os resultados do Datafolha. O Lula está vencendo no primeiro turno, porque nos votos válidos ele tem mais de 50%, então não precisa nem dar margem de erro. E o Datafolha confirmou o IPEC e também a Quest, mostrando que Lula cresce nessa última semana antes do pleito, enquanto Bolsonaro está completamente estagnado. Todos os meus comentários eu já fiz, vou deixar o link aqui no card para que você possa acompanhar as minhas observações pelo Datafolha, mostrando que o Lula tem uma grande chance de vencer no primeiro turno. E essa entrevista do Ratinho mostrou que o Lula foi para cima mesmo para vencer no primeiro turno. Porque o Ratinho ele fez entrevistas com todos os candidatos à presidência da República e o Lula encerrou essa sabatina, essa rodada do Ratinho. E o Ratinho já falou abertamente que não estava lá para fazer inquisição com nenhum candidato e ele de fato não fez com ninguém. Ele lançou várias bolas, tanto para o Lula quanto o Bolsonaro, Ciro e os outros candidatos, para serem cortadas. O que o Ratinho não esperava era que o Lula fosse estar tão afiado nas respostas. E também que o Lula fosse escapar tão bem assim das cascas de banana. Porque em um determinado momento, o Lula falou o seguinte: na minha época como presidente, o povo era mais feliz. Até você, Ratinho, era mais feliz. Aí o Ratinho, deu um sorriso meio sem jeito, um pouco sem graça e falou: eu ganhava mais. E no final, o Ratinho falou assim: Lula, você encanta. E o Lula esteve tão à vontade na entrevista que em vários momentos ele soltou até palavrões durante a entrevista com o Ratinho. E foi muito interessante porque o Lula ele já começou a dar demonstrações de como ele de como ele pensa a economia. O Lula ele acredita que o Estado ele é um indutor da economia. E é isso que ele vai fazer. O Lula vai tentar estimular a economia do país com o Estado. Não vai haver nenhum tipo de ruptura econômica com o modelo atual que nós estamos tendo. O modelo imposto pelo Temer e até por partes com o Bolsonaro. Mas o que o Lula vai tentar fazer? Mitigar os efeitos do chamado neoliberalismo e também do capitalismo financeiro, usando o Estado como indutor. Por quê? Porque não deu certo esse modelo que foi colocado na jogada pelo Temer e pelo Bolsonaro e que a imprensa tanto defende. Porque o capitalismo financeiro, pessoal, não quer investir em bem-estar da população e muito menos em emprego. O Lula já foi muito sincero ao dizer que ele não sabe como gerar empregos no país. Ele falou isso para os trabalhadores do movimento MST. Ele falou assim: olha, a tecnologia gera aumento de produtividade, gera riqueza e concentração de renda, mas não gera emprego. E eu até dei um exemplo aqui para vocês, eu já falei várias vezes, eu tenho um dinheirinho guardado, poderia investir na abertura de uma franquia de chocolate, mas o lucro que eu teria com essa franquia de chocolate, que criaria 2 postos de trabalho, eu tenho com o dinheiro aplicado no CDB. É um pouquinho menos que eu recebo do CDB? Mas eu tenho muito menos dor de cabeça. Então eu deixo o meu dinheiro aplicado, não crio postos de trabalho, porque a dinâmica do mundo é essa. E qual é a ideia do Lula? A ideia do Lula é justamente usar o Estado para induzir consumo, para induzir a criação de postos de trabalho. E gera toda a dúvida e também expectativa com relação à futura equipe econômica do Lula. O Lula está praticamente vitorioso, pessoal. A não sei que aconteça alguma tragédia, o Bolsonaro vai virar esse jogo. Então existem aí especulações sobre possíveis nomes para o futuro ministro da Economia do Lula. O Alckmin pode ser o ministro da Economia? Já foi ventilada essa possibilidade, para ele não ser um vice decorativo. Pode ser que o Aloysio Mercadante seja o ministro da Economia? Aparentemente é o que ele quer, porque ele trabalhou em torno do projeto econômico do Lula. Mas dificilmente o Mercadante vai ter essa possibilidade de ser ministro da Economia. Talvez ele pegue ali o Ministério de Ciência e Tecnologia ou algo do tipo, talvez até Educação. Vamos ver. Até o momento, nós não sabemos quem vai ser o ministro da Economia do Lula, mas precisa ser alguém alinhado com essa ideia de ter um Estado indutor. E o Lula vai precisar ter esse tipo de foco, porque o que a imprensa está batendo para dar uma guinada mais à direita
do governo Lula mais privatizante, privatizadora, olha, nós estamos vendo isso principalmente na Folha de São Paulo. Mas na sua opinião, quem que deveria ser o ministro da economia do Lula? E o que você achou da entrevista com o Ratinho? Coloque nos comentários e se inscreva no canal e eu quero saber muito a sua opinião. E foi muito interessante na entrevista do Ratinho os acenos que o Lula fez justamente à classe trabalhadora, aos mais pobres. Em vários momentos da entrevista, o Lula fez comparações do governo dele com o atual governo Bolsonaro. Ele falou assim, no meu tempo eu fiz isso, na minha época eu fiz isso, eu aumentei o salário mínimo assim, assim, assado, na minha época nós fizemos isso, aumento real do salário mínimo, as pessoas comiam melhor, as pessoas tinham mais direitos, e ele foi pontuando vários aspectos do passado, mostrando que as ações dele, as falas e os projetos possuem lastro no passado. Isso é bem diferente do que o Bolsonaro faz. O Bolsonaro, seguidamente, como vocês viram ontem, eu até fiz vídeo, link aqui no card, ele acredita que a pessoa passa fome porque ela quer passar fome. Ela está acomodada e não quer buscar emprego. Fora outras falas completamente desastrosas e nojentas do Bolsonaro a respeito da população de baixa renda, ou a respeito da população que mora no interior do país. Então, enquanto o Bolsonaro destrata a população de baixa renda, destrata os trabalhadores, o Lula acolhe. Tanto que o Lula fala, eu não vou governar o país, eu vou cuidar do povo. E é por isso que o Bolsonaro está perdendo, pessoal. Bolsonaro não está perdendo porque ele é grosseiro, como a mídia quer falar, ou como o próprio quer falar. Quer dar a entender. Bolsonaro está perdendo porque ele faz um governo péssimo para a classe trabalhadora. Bolsonaro está fazendo um governo péssimo porque ele não tem absolutamente nada para mostrar. Qual foi a política pública que o Bolsonaro fez? Nenhuma. Qual foi a obra que o Bolsonaro inaugurou? Nenhuma. Bolsonaro não fez absolutamente nada. E o Lula tem para mostrar o passado dele. Então fica uma comparação até injusta, porque o Bolsonaro ficou 4 anos e não fez nada. E os outros candidatos têm muito menos a mostrar do que o Lula, porque eles não foram presidentes da República. Quem talvez pudesse competir com Lula, com currículo, estofo e realizações, seria o Alckmin, que é o vice. E o Lula sabe usar isso muito bem, que ele fala, olha, o meu vice é o Alckmin, foi 16 anos governador do estado de São Paulo, então alguém que tem experiência, alguém que sabe como cuidar do Brasil e vai me ajudar, obviamente, no nosso futuro de reconstrução do país. Mas tem um ponto que o Lula deu uma sabonetada, podemos colocar assim, porque o Ratinho fez uma pergunta a respeito da regulação da mídia. E esse é um ponto interessante que William Bonner, na sabatina no Jornal Nacional, não abordou. E é um assunto meio caro ao PT, porque o PT não consegue propor essa discussão. Sempre que a discussão é colocada na jogada sobre regularizar, regulamentar a mídia, fica um negócio meio estranho, o Lula não sabe explicar direito, o PT também não sabe explicar, fica confuso e ficou no Ratinho. E o Ratinho tocou nesse ponto que tinha que ter sido tocado mesmo. Na hora que eu tava vendo, eu esperava que o Lula fosse dar uma resposta um pouco melhor. Ele deu uma sabonetada, não explicou direito, não deu muitos detalhes, não falou o que é essa regulação da mídia, mas ele falou, Ratinho, eu não vou acabar com o seu programa, eu não vou fechar nenhuma televisão. Pelo menos ele falou isso. Só que a verdade, pessoal, é que ninguém tá nem aí. Essa é a grande verdade. Ninguém tá nem aí para o que o Lula fala, para o que o Lula vai deixar de falar, porque as pessoas, elas detestam o Bolsonaro. A rejeição do Bolsonaro está tão alta que o Lula pode aparecer pelado. Ele pode falar que vai colocar Paulinha Guerreiro como ministra, sei lá, do meio ambiente e que ele vai vencer. Porque a raiva que as pessoas nutrem do Bolsonaro, ou nutriram, cultivaram ao longo de todos esses anos, agora floresce. Ninguém liga para o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele tem uma pandemia nas costas, 700 mil pessoas mortas, ele não fez absolutamente nada, ele não trabalhou, ele nunca fez nada. Então assim, chega agora, o que ele vai apresentar? Nada. Então o Lula, a rejeição dele explode e por isso que o Lula pode sabonetar as perguntas, talvez nem precise ir ao debate, porque o Bolsonaro, ele é o seu próprio cabo de voto, seu próprio cabo. Não existe cabo melhor para o Lula do que o próprio Bolsonaro, porque o próprio Bolsonaro cultiva a sua própria rejeição. E agora ele vai mudar a postura dele? Não tem como ele mudar, porque se ele mudar, ele perde a identidade. E se ele perder a identidade, o que acontece? Futuramente, quando ele precisar do gado para ficar gritando o nome dele, para que ele não seja preso, o gado não vai vir, porque ele vai deixar de ser um mito. É o fiasco do Bolsonaro, é o buraco que o Bolsonaro se meteu e até antigos aliados começam a pular fora, no caso, o Ratinho.